gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o texto de 2 Pedro, que fala sobre a volta de Jesus. A minha proposta não é fazer um tratado teológico sobre a segunda vinda de Jesus, que eu não me atreveria a fazer. Mas a minha palavra é que nós vivamos 2017 na perspectiva de que Cristo vem. Eu queria trazer uma palavra de consolo, de advertência, porque esse tema, ele tem fugido dos púlpitos. Daqui não, pastor. Mas da maioria das igrejas. Daqui não. E ao analisarmos esse texto, nós vamos ter uma grande preocupação de ouvir a palavra de Deus que nos fala a respeito desse evento. Quando no versículo 13, Pedro vai dizer: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. E no final ele traz o complemento quando diz: nos quais habita justiça. Queridos, a igreja de Jesus, em momentos da história, deve ser advertida, deve ser orientada, pastoreada biblicamente, pelo fato de não viver a vontade de Deus, não por falta de fé necessariamente, mas pela ausência da observância de uma preparação para a vida eterna com Deus. Em alguns momentos nós somos advertidos pela palavra por uma vida religiosa que vivemos, desprovida de compromisso, desprovida de zelo, que muitas vezes caracteriza a vida de pessoas da igreja. E a palavra de Cristo nessa manhã é um alerta que nós devemos ter com relação à sua vinda, motivada na perspectiva de que Cristo vem. Por que nós devemos falar sobre esse tema? É porque a fé no Novo Testamento, ela é dominada pela expectativa de que Cristo voltará. Se nós caminharmos pela palavra, nós vamos perceber a respeito disso, quando Jesus, no capítulo 13, no versículo 26 de Marcos, ele vai dizer: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Mas não só nas palavras de Cristo, mas nas palavras daqueles que ele inspirou, daquele que ele orientou, e daquilo que nós temos hoje como as Sagradas Escrituras. No capítulo 1 de Atos, no capítulo 10, eu queria que os irmãos caminhassem para lá. O texto vai dizer que, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao seu lado, ao lado dele, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá como vistes subir. E dessa forma nós vamos encontrar essas mesmas orientações na carta de Tiago, na carta de Paulo, no texto que nós lemos, quando após o retorno de Timóteo a essa igreja que Paulo envia, ele traz várias informações sobre esses irmãos, sobre a influência que os falsos mestres haviam exercido sobre aquela igreja. E Paulo percebeu que havia entre os irmãos a ignorância sobre o seu retorno. E ele vai dizer: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que vocês não fiquem sem essa esperança, e porque vocês não se entristeçam como os demais. E Paulo relata nessa carta o episódio do retorno de Cristo. No final do capítulo de Apocalipse, nos 2 últimos versos, o apóstolo João, na revelação que recebe de Apocalipse, nos 2 últimos versos, capítulo 22, ele vai dizer: aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor seja com todos. E a expectativa de João nessas últimas palavras da Escritura, no fechamento da Escritura, é glorificar a Deus e reconhecer
o testemunho das verdades da salvação que há na pessoa do encarnado Jesus. E que isso era uma coisa que deveria acontecer e que gerava nele e deve gerar em nós uma expectativa tão grande que no íntimo ele dizia: ó Senhor, vem logo. Ora Senhor, vem logo. E logo após ele solta uma palavra de adoração. Essa mesma expectativa que foi gerada por Jesus no caminhar da sua história, dos seus ensinamentos, que foram preditas pelos apóstolos, pelos santos profetas, como diz o texto, e pelos apóstolos, essa mesma expectativa, ela deveria marcar e deve marcar a igreja de Jesus. Jesus nos deu uma expectativa nele, e hoje nós devemos viver nessa mesma expectativa. E se essa expectativa, queridos, não mais estiver presente no seio da igreja, existem várias razões. E se eu levanto todos os dias da minha vida, não vivendo a expectativa de que Cristo vai voltar, ou que está voltando, há algo radicalmente sério está acontecendo comigo ou com nós, algo de muito errado. Porque, na verdade, a orientação de toda a Escritura é nos motivar, tanto na adoração, quanto na santidade, em relação à sua volta. Cabe aqui uma pergunta: mas o que leva a igreja não vivenciar isso de forma profunda, sincera, prazerosa, cheia de louvor? Nas palavras do teólogo Anthony Hockman, e eu queria indicar esse livro para os irmãos, é muito interessante. Foi, inclusive, autografado pelo pastor Cassé. Então, nesse livro, ele menciona algumas razões para a perda desse senso, do senso dessa expectativa. E a primeira razão que ele cita é que é possível que a igreja atual esteja tão envolvida em assuntos materiais e seculares que o interesse pela segunda vinda esteja se desvanecendo em segundo plano. Nós nos envolvemos tão grande com as coisas daqui, que esquecemos que nós não somos daqui, que aguardamos novos céus e nova terra. Nós vivemos numa expectativa tão grande das coisas. Não tem nada de errado em você investir em curso, investir na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, mas o foco é tão grande que a volta de Jesus passa desapercebida. E se você fizer uma reflexão agora, e eu fiz para mim isso, eu vou lembrar de poucas vezes que, durante o ano de 2016, eu disse: ora vem, Senhor Jesus. A não ser naquele momento em que eu fui colocado por algum instante sobre uma pressão muito grande, sobre as coisas da vida, sobre as dificuldades, que eu disse: Senhor, volta. Mas nós não devemos lembrar dessa volta de Jesus apenas por isso, mas devemos ansiar, porque a sua volta gera em nós uma grande expectativa, e esse é o selo da nossa salvação. Fomos para isso que nós somos salvos. Nós não fomos salvos para viver aqui, queridos. A nossa pátria não é aqui. Se enganam aqueles que acham que é aqui. E nós devemos viver nessa expectativa onde os assuntos materiais e seculares não nos sufoquem. A segunda razão é que também é possível que muitos não creiam numa volta literal de Cristo. E a gente pode ver isso no seio da igreja e entre as conversas teológicas de muitos livros escritos. Eu podia citar aqui até Rodolfo Bultmann, que é um teólogo, onde ele coloca a volta de Cristo mais numa questão teológica, mais conceitual, para tão distante, que muitas vezes essa crença não existe. E nós não devemos mencionar a questão da volta de Cristo mais como uma questão conceitual teológica, mas como uma realidade prática, uma realidade para que a gente espere. A terceira razão possível que muitos que creem num retorno literal empurram o evento para tão longe, no futuro tão distante, que não vivam mais a esperança dessa volta. Não faz parte da nossa realidade. E como eu falei, esse tema raramente é pregado nos púlpitos. O foco
é aqui e agora, e a teologia da prosperidade está aí para demonstrar isso, não preciso acrescentar nada. Mas sejam quais forem as razões, a perda de uma perspectiva, de uma expectativa da segunda vida de Cristo, ela é um sinal de uma enfermidade espiritual muito séria na igreja. Embora possa haver entre nós, eu acredito que sim, diferença acerca dos aspectos da escatologia, todos nós cristãos deveríamos aguardar ansiosamente pela volta. Certamente eu posso crer, diferentemente de você, sobre aspectos da volta de Cristo. Eu creio que sim. Mas isso nos deveria nos motivar e aguardar ansiosamente pela volta de Cristo e deveria viver nessa expectativa renovada a cada dia. Por quê? Porque a escatologia é uma teologia que aponta para a nossa esperança. Porque se esses fatos não ocorrerem na nossa vida, não há sentido, queridos, viver aqui. Eu queria que você caminhasse comigo para a carta de Paulo no capítulo 15 aos Coríntios. E essa pressão não é só uma coisa da nossa igreja atual, mas a igreja dos Coríntios sofria essa mesma pressão. E no capítulo 15, quando Paulo trata de um dos maiores temas das Escrituras, que é a ressurreição de Cristo, a partir do versículo 12, ele vai mencionar: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, no qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos ressuscitam. E porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E ele acrescenta e fecha essa parte dizendo: e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos, esta já era a segunda carta que o apóstolo Pedro escrevia a esta igreja. Na primeira carta, a preocupação do apóstolo era consolar os irmãos, orientar os irmãos para que eles pudessem viver a alegria exultante, mesmo em decorrência de uma grande e forte perseguição que havia sendo implantada pelo Império Romano. Nesta época, provavelmente, a história diz que Pedro e Paulo foram mortos por Nero. Foi escrita mais ou menos entre o ano de 62 a 69, isso conta a história. E a igreja sofria uma grande perseguição. E logo no versículo 1 da primeira carta, ele vai dizer que escreve essa carta aos eleitos que estão dispersos. Pedro chama de forasteiros. Eles foram dispersos para o norte da Ásia, na região da Galácia, da Capadócia, no Ponto, na Bitínia. Esses irmãos fugiram da Judeia para o norte para preservarem as suas vidas em decorrência da perseguição humana. Muitos cristãos foram mortos. Os irmãos sabem da história do que Nero fez na igreja. Matou muitos irmãos. E eles fugiram. E agora Pedro, como diz o texto, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Mas uma coisa interessante ele nos traz no texto. É que em ambas, tanto na primeira carta como na segunda carta, ele procura despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. A igreja
sofria uma grande pressão sobre os falsos profetas. E que Pedro queria, aí no decorrer da carta, ele vai dizer que essas coisas eram previstas, mas que esses irmãos deveriam ter a mente esclarecida sobre essas verdades, para que eles não perdessem a esperança e que eles lembrassem daquilo que foram ensinados pelos profetas, daquilo que Isaías escreveu, daquilo que Jeremias escreveu, daquilo que Miqueias escreveu na sua carta, quando ele diz: levantai-vos, aqui não é lugar de descanso. E Pedro queria trazer a memória esclarecida dos irmãos. E a proposta da palavra de Deus hoje, queridos, é trazer a nossa mente esclarecida aquilo que foi escrito a respeito da segunda volta de Jesus. Nós temos a grande perspectiva de esquecermos que não somos dessa terra. E o apóstolo diz: quero trazer com lembrança a vossa mente esclarecida de que haverá novos céus e nova terra. E nas palavras do pastor Russo Shedd, que faleceu mês passado, ele vai dizer que a maioria dos cristãos carecem mais de ser lembrados do que informados. Por isso, o apóstolo deseja despertar com lembrança a mente esclarecida dos irmãos. E vocês podem perceber que lendo essa carta, esse episódio, ele vai falar: lembrem-se, lembrem-se, recordem-se, recordem-se, não se esqueçam, não se esqueçam. E a primeira coisa, eu queria destacar, dentre muitas aqui, 4 coisas que ele gostaria que, através da nossa mente esclarecida, nós lembrássemos e não esquecêssemos. A primeira advertência é que nós deveríamos estar espiritualmente alertas pela palavra, pela lembrança constante dos ensinamentos proferidos pelos profetas, transmitida por Cristo e pelos apóstolos. Versículo 3, tendo em vista que nos últimos dias viriam escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. O alerta é que nos últimos dias viriam escarnecedores. E esses escarnecedores, segundo a palavra do apóstolo, eles eram caracterizados pelas suas doutrinas destruidoras. E eu queria que você retornasse um pouco. No capítulo 2, ele vai dizer, a partir do versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eles seriam caracterizados pela sua doutrina destruidoras. Por exemplo, a negação dos pilares cristãos. O próprio Senhor havia alertado os profetas no livro de Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 24. A partir do versículo 23, quando ele fala do momento da grande tribulação, quando esse dia abominável, o dia da desolação, que o profeta Daniel fala, o grande dia da ira do Senhor, o grande dia da sua volta, ele vai dizer, Jesus: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E essa era a preocupação do apóstolo Pedro. Esses falsos mestres enganariam os eleitos. E os eleitos aqui, queridos, não são o povo de Israel, é a igreja de Jesus. Vede que vos tenho dito, predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser o Filho do Homem.
Eles são mais caracterizados também, não por aquilo que negam, mas por aquilo que eles afirmam. Eles negam a inspiração das Escrituras, eles negam o caráter pecaminoso do homem, vivendo suas paixões libertinas. Se não há Deus, se não há Jesus, se não há pecado, por que haveria juízo? Se não tem juízo, então vivo deliberadamente como eu quero. Eles negam a salvação pela graça. Diz o texto que eles negam o soberano Senhor. Mas, além da negação desses pilares, eles também influenciavam muito através das suas paixões libertinas. Escarnecedores, além de não acreditarem na palavra do Senhor, eles escarnecem daquilo que está escrito e levam muitos. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar prontos para responderem àqueles que nos perguntarem a razão da nossa fé. Cristo vem. A segunda advertência do apóstolo, de que nós não devemos esquecer, que nós devemos recordar, que nós devemos lembrar, é que é a certeza do juízo de Deus. Versículo 7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Pedro, com essas palavras, ele queria, e ele usa, como eu falei várias vezes, a expressão, lembrar da misericórdia de Deus. E o texto diz que ele é longânimo e ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, como esses falsos mestres julgavam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade, ao arrependimento. A demora do cumprimento da promessa tem o objetivo de afastar o julgamento e estender a graça. Porém, o texto diz que a sua volta será súbita, num abrir e fechar de olhos. O próprio Pedro, ele confirma as palavras de Cristo quando diz que Jesus virá como ladrão vem à noite. Versículo 10 diz: ele demora, porque ele é longânimo, mas ele virá, entretanto, como ladrão. O dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição de homens ímpios. Quando Cristo voltar, diz o seu sermão, no capítulo 25, que ele separará muitos à sua direita e dirá a bendita palavra: vem, benditos do Pai, para vocês terem o reino, receber o reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Mas haverá momento de justiça e de juízo, e eles vai mandar se colocar ao seu lado aqueles que não acreditaram na sua palavra, no seu sacrifício, e dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Segundo a palavra do próprio teólogo, ele vai dizer que o juízo é uma necessidade imperativa para o próprio caráter de Deus. E se o bem não fosse recompensado e o mal não fosse punido, a santidade e a justiça de Deus seriam maculados. Por isso, a realidade do juízo de Deus é verdadeira. Ela deve ser algo que devemos crer e pregar. Mas o apóstolo fala da terceira expectativa, da terceira coisa que nós não devemos esquecer, devemos lembrar, ter a nossa mente esclarecida, é que a perspectiva da segunda vinda de Cristo e a certeza do juízo deve levar-nos
a viver uma vida de santo procedimento e piedade. Versículo 11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Por essa razão, pois, amados, versículo 14, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível. E o escritor aos Hebreus diz que sem a santidade nós não veríamos a Deus, e por isso essa expectativa da sua vinda devia gerar em nós, motivar em nós uma vida de santidade, sabendo que Cristo voltará. O pastor Russell Shedd, ele vai dizer que o cristão tem um maravilhoso privilégio de apressar a vinda do Senhor. E nesse texto ele comenta dizendo como o cristão deve manter esse maravilhoso privilégio de apressar a vinda do Senhor. Ele vai citar 3 coisas. Primeiramente, eu devo gozar desse privilégio considerando e seguindo a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor está no versículo 2, quando ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor, Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Eu devo apressar essa vinda, considerando e seguindo a vontade do Pai, que ela é agradável e perfeita, tendo, acima de tudo, a observância e a obediência da palavra. Ele vai dizer que esse privilégio também de apressar a vinda do Senhor é lembrando que a graça preocupa o Senhor mais do que o juízo. E isso deve nos levar ou ir em busca daquele que está perdido. No versículo 8 e 9, ele vai dizer: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, para o Senhor como um dia, e um dia como 1000 anos. E não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele não vem, porque querem que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a gente deve agir dessa forma, apressando a vinda do Senhor, compartilhando aquilo que nós ouvimos, conforme Paulo diz no capítulo 2 de Timóteo: aquilo que vocês ouviram de mim, aquilo, Timóteo, que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, que você possa compartilhar com as pessoas. Nós devemos compartilhar da vinda de Cristo, não só da sua vinda, mas da perspectiva do seu juízo. E isso nos leva também a apressar a sua volta. E esperando vigilante em paz e santidade. Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 48. Quando Jesus fala a parábola do servo fiel, ele nos traz uma palavra sobre a vigilância. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar dele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de sigir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, servirá. Quer ele venha na segunda vigília, que ele venha na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. E ele diz: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não devemos esquecer, devemos lembrar e viver na excelente expectativa de sermos e vivermos esperando e vigilante uma vida de santidade. Mas o apóstolo, ele nos leva à terceira orientação. A quarta é que a perspectiva da segunda vinda de Cristo deve nos causar uma tremenda
segurança. E ele vai dizer no versículo 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Devemos viver na expectativa dessa realidade. Porque essa expectativa nos traz uma tremenda realidade, uma tremenda segurança. O texto, eu queria que os irmãos caminhassem comigo para Apocalipse, capítulo 21. Na visão de João, ele vai dizer que essa perspectiva nos traz uma grande segurança, porque Ele habitará para sempre conosco. Versículo 3, a partir do versículo 1, ele vai dizer que viu o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. Conforme já mencionei, capítulo 14 de João, versículo 18, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa segurança que Deus estará conosco, nós nos reportamos lá para o livro de Gênesis. Quando Deus cria o homem, e pela sua desobediência, ele peca, e Deus vai à procura do homem, porque a proposta de Deus era a eternidade com o homem, viver na perspectiva da comunhão com o homem perde esse privilégio, e Deus restaura. O homem se esconde de Deus, Deus providencia uma nova vestimenta, o homem providencia para si algo transitório, como as folhas. Deus sacrifica um animal, veste de pelos, reportando isso para o sacrifício de Cristo. Mas no caso Adão e Eva, se esconderam da presença do Senhor. E o texto nos diz que Ele estará conosco para sempre, habitará conosco. Aquela comunhão que havia no Éden há de ser restaurada, queridos. Não só a questão de Deus habitar conosco, mas o texto vai dizer também que o sofrimento será banido das nossas vidas. O texto diz no versículo 4 do mesmo capítulo, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Mas sabe por quê? Porque aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E aquele que prometeu, cumprirá. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Diz o texto que a morte não existirá, não haverá luto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Queridos, quando nós estudamos escatologia, e vamos estudar também no Novo Testamento, a gente vai perceber que a questão dos novos céus e nova terra não é apenas algo de uma dimensão espiritual lá no céu, porque esse é um pensamento grego, que vê o homem como corpo apenas, como alma, porque segundo eles, o corpo para nada presta, é apenas o invólucro do homem, que não presta, não tem nenhum benefício. Mas no pensamento de Cristo, nós teremos os nossos corpos transformados. O apóstolo, o escritor, em Isaías capítulo 65, vai, e João repete as mesmas palavras aqui, segundo as palavras de Cristo, que Ele fará novos céus e nova terra. Existe um cântico, eu gosto muito,
Queria que os irmãos depois pudessem... É um cântico de Asaf que fala da eternidade de Deus. E quando nós estudamos teologia, que vamos falar sobre os atributos de Deus, eu nunca vi cantar aqui. Não é para hoje, né? Quando nós estudamos os atributos de Deus, a sua soberania, e nós vemos aqui a soberania de Deus, a sua verdade, a sua fidelidade, nós vamos ver um atributo que chama de eternidade. Deus é eterno e tudo o que Ele faz e fez é com propósito eterno. Essa terra há de ser restaurada. Há uns que creem lá. Eu creio. E a Bíblia diz aqui. E nenhuma palavra no Novo Testamento, do Velho Testamento, você não vai encontrar nenhum lugar, nenhum versículo que dê argumento para que nós vamos viver numa dimensão lá. Deus há de restaurar essa terra, não sei. A Bíblia diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus há de restaurar aquilo que Ele fez, porque Deus é eterno. Tudo o que Ele fez é com propósito eterno. Quando nós estudamos e vemos a história da redenção, no livro de Gênesis, Deus inicia com a vinda de Jesus para restaurar o homem. A segunda vida de Cristo virá para a redenção do homem, mas na segunda etapa Deus há de restaurar essa terra, querido, que foi influenciada e maldita pelo pecado, conforme diz Gênesis. Paulo, escrevendo no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que assim como nós aguardamos a redenção dos nossos corpos, toda a criação também aguarda pela redenção e geme. Não sei como é que vai ser isso, queridos, não estou preocupado. Eu só sei que eu habitarei no céu e nova terra, nos quais habita justiça. A palavra do apóstolo foi, queridos, esta é a segunda carta. Talvez eu esteja falando aqui, ou outros pastores já pregaram sobre isso, mas essa é a segunda carta. E em ambas, eu procuro despertar a lembrança de vocês, a mente esclarecida de vocês, sobre aquilo que foi ensinado pelos profetas, pelo próprio Cristo e pelos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos, de Cristo e Jesus, eles falam a mesma coisa. Toda a história do Velho Testamento traz para um futuro eterno. Jesus veio para trazer esse futuro eterno, para restaurar aquilo que havia sido perdido, nos levar para um propósito eterno. Os apóstolos ensinando nas suas cartas, nas suas epístolas, Paulo, nas suas epístolas e cartas, Pedro, Tiago e os demais, o próprio João, sempre vai nos conduzir uma mente esclarecida para a segunda volta de Cristo. E se nós, Igreja Evangélica Batista, não vivermos nessa expectativa da segunda vinda de Jesus, algo errado há. Uma grande enfermidade nos conduz. E nós devemos viver essa realidade hoje. Quando eu lembro que Jesus vai voltar, todo o meu foco muda. Se eu creio que Jesus vai voltar, toda a minha energia vai ser investida em prol do reino. Eu vou mudar as minhas motivações. E a minha motivação maior é chegar naquele dia e receber do Senhor a palavra de bem-vindo. E eu creio que esse é o desejo de todos os irmãos.